como Branca de Neve se tornou o live action mais polêmico da Disney. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Porque a Rachel Zegler expôs opiniões dela na internet. Depois de um tempo, ela disse que ela não gostava tanto assim do filme original. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. I watched it once, never revisited Snow White again. Eu fui assistir Branca de Neve no cinema e eu percebi que, ao escrever o roteiro, é impossível falar desse filme sem você citar todas as polêmicas que cercaram ele. Opinião. Se você estava vivendo numa caverna no último ano, provavelmente você não deve saber. Existem dois filmes da Branca de Neve. O que a gente nunca vai ver e o que a gente viu agora. E aí você vai ter uma série de polêmicas que começaram a acontecer na Disney e na internet, e ele não ia condizer com a animação original da Disney, porque foi a primeira animação do Walt Disney, a animação que mudou a história, né, das animações do cinema. Só que aí tudo isso se misturou com treta política. E no meio disso tudo você teve o Peter Dinklage dizendo que os 7 anões eram uma representação estereotipada e que se a Disney estava tentando fazer progresso, incluindo minorias como a Branca de Neve latina, ela não deveria representar esse estereótipo. He wants to be progressive, and it's all about progression, and I support that completely, but the issue is him being progressive is eliminating 7 potential dream jobs from the dwarf acting community. Você já consegue ver que tem bastante coisa pra gente falar aqui. E eu sei que você quer entender tudo, né? Vou te explicar aqui, tintim por tintim. Já deixa o like se você não deixou ainda, isso ajuda muito o canal. E vamos lá falar sobre o filme mais polêmico da história da Disney, Branca de Neve. Olá, eu sou Matheus Jasinski, Jusenei, e em 1937, Branca de Neve revolucionava a história do cinema. Aprenda uma canção. Porém, um pouquinho tempo antes da Branca de Neve ser o sucesso que ele foi, ele era conhecido em Hollywood amplamente como a loucura de Walt Disney. Pra quem não sabe, a Branca de Neve é o filme mais importante animado da história da Disney. Até aquele momento não existiam longas metragens de animação. Existiam curtas, eles eram muito populares, mas animações não. Tem um filme argentino de 1917 chamado El Apostolo, do Quirino Cristiani, que foi uma animação, né? Só que ela era em preto e branco, ela não ganhou o mesmo destaque, não tinha a mesma tecnologia. Então a Disney acabou ganhando esse crédito porque eles criaram uma maneira de fazer animação. Não era stop motion, sabe? Não era record. Era utilizando a tecnologia cel animation. Então você teve uma revolução no cinema. Eu vou pra casa agora, eu vou. Então dá meio que pra entender a importância dessa animação na história do cinema, porque eu não tô falando só de historicamente. Historicamente sim também, mas tecnologicamente. O Walt Disney ele basicamente moldou e criou uma tecnologia de como se cria, como se faz a animação. E aí no ano seguinte ele até chegou a receber um Oscar honorário, porque não existia Oscar pra animação ainda naquela época, e mais 7 Oscars pequenininhos, né, que eram pra representar os 7 anões. Então vem esse remake da Branca de Neve em live action, com uma proposta nova, com uma linguagem nova, e faz total sentido você fazer um remake de um filme tão antigo assim, porque querendo ou não, a geração de hoje ela não vai pegar e vai assistir um filme de 1930, sabe? Por mais importante que ele seja pra história do cinema, a geração atual ela não vai pegar e vai assistir um filme lento, sabe? Com uma tecnologia que é considerada datada. E beleza, é totalmente justificável você adaptar a Branca de Neve pra realidade de hoje. Mas o que que acontece aí? Esse filme é bom? Esse filme ele realmente honra o legado do original? Pera aí, só um momentinho, deixa eu ver aqui se caiu o Pix da Disney, galera. Entendeu? Tem que ver aqui, ó. Porque em 2023 eu falei bem da Pequena Sereia, né? Eu falei, eu não gostei do filme. E aí as pessoas falam, caiu o Pix, entendeu? Então vamos ver se caiu o Pix aqui. Não caiu, galera. Então tá liberado falar mal. Isso não se faz. Porque agora vão dizer, você não gostou do filme? Por que não caiu o Pix da Disney? Ele foi pago pela DreamWorks. Exatamente, caiu o Pix da DreamWorks aqui, galera tá me pagando. A galera do Shrek 5 tá me pagando. Eu vou falar aqui no decorrer do vídeo tudo que eu achei, né, da Branca de Neve, mas eu já adianto que ele é um filme, ele parece que ele quer se comunicar, mas ele tem medo de aprofundar alguns temas, que, não, opa, isso daí pode ser mal interpretado, então ele não vai a fundo em alguns assuntos, e no fim das contas, ele acaba não falando exatamente sobre muitas coisas que ele queria falar. É um filme picotado pra agradar todo mundo, e é aquele negócio, quem quer agradar todo mundo, acaba não agradando ninguém, né? Então vamos falar sobre isso, tá? Por favor, mostre piedade. Porque como não caiu nenhum Pix, que nem da outra vez, daí a gente é sincero, né? A única coisa que na verdade caiu, galera, foi o valor do meu livro. Na Amazon está custando 50 e pouquinhos reais. Então se você tá vendo esse vídeo e quer comprar meu livro e pagar barato, o primeiro link aqui na descrição pra você conhecer a história do Eloy Peterson. É um livro inteiramente ilustrado, né, que conta a história desse menino aqui, o Eloy, contra a antiga televisão do avô dele. Toda vez que ele coloca um filme pra assistir, ele é puxado pra dentro e consegue voltar no tempo. Galera, esse livro tem mais de 300 avaliações positivas na Amazon. Super elogiado. Um livro pra crianças, pra adolescentes, até pra pais que adoram aventuras
aventura, mistério. Então aproveita o primeiro link aqui na descrição, porque essas promoções costumam acabar muito rápido, tá? Quando a fita colocou o seu filme favorito, ele entrou. Era uma vez um mistério no tempo, Miqueias. Nunca em 1 milhão de anos imaginei que isso seria uma possibilidade pra mim. Você normalmente não vê Brancas de Neve que são da ascendência latina. Em 2021, a Rachel Zegler, ela foi anunciada como a Branca de Neve. E imediatamente, isso daí já foi apontado por muitas pessoas como um problema. Branca de Neve recebe esse nome porque ela tinha a pele tão branca quanto a neve. Já outras pessoas apontaram que essa mudança ela não tinha problema, porque a história do Walt Disney é uma adaptação da história dos irmãos Grimm. Para homenagear a noite em que eu nasci, meu pai me deu o nome Branca de Neve. E sim, a história do Walt Disney ela é toda modificada, né? Eu adoro ler a biografia do Walt Disney, assistir documentário. Então você vê que ele infantilizou muito a história da Branca de Neve. Tem muitas adaptações, que nem essa daqui, vai falar sobre a Branca de Neve, ela não ter necessariamente um príncipe que beija ela. Essa é uma adaptação que o Walt Disney ele faz. A Branca de Neve, na história dos irmãos Grimm, ela morre com uma maçã porque ela ficou entalada. Ele tá transportando a Branca de Neve, ela cai, né? Desse transporte, a maçã ela é cuspida pela Branca de Neve. Então tem acréscimos que a Disney fez, né? Tipo 7 anões, que ela deu personalidades pra eles. Tornam a história mais mágica e marcante, né? Não tem quem não conheça. Não tem da época da sua avó até hoje, né? Quem não conheça a Branca de Neve e os 7 anões. E você é um soneca. Como adivinhou? Então tem muitas pessoas que desde o começo já apoiaram a escolha da Rachel Zegler. Porém, do outro lado já tem pessoas que não gostaram e foram completamente educadas, dizendo, ah, não gostei porque a história que eu conheço não é assim. O problema é quando o pessoal começou a ser preconceituoso e atacar diretamente a atriz. Então isso é uma coisa bizarra, muita gente bitolada das ideias começou a criar rivalidade feminina, né? Ah, a Rachel Zegler é horrível e a Gal Gadot é mais bonita que não sei o quê. E aí criou toda essa treta. Porém, a Rachel Zegler, ela acabou não se ajudando em muitos momentos e muitas entrevistas. Porque o que acontece? Ela foi escolhida e em 2023 ela deu uma entrevista dizendo que ela viu o filme original da Branca de Neve somente uma vez e que ela não gostava tanto assim, que ela não era tão fã do filme. The ride in Disney World, which was called Snow White's Scary Adventures, doesn't sound like something a little kid would like, was terrified of it. Que essa história de amor que acontece no filme original é completamente estranha, porque o príncipe seria alguém que persegue ela, um stalker, alguém maluco. I just mean that it's no longer 1937. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, with a guy who literally stalks her. Então o pessoal que apoiou ela no começo começou a não gostar dessas falas dela. Começaram a dizer, não, peraí, não fala que o clássico é ruim. Porque o que acontece? O filme da Branca de Neve, ele pode ser só um filme pra muitas pessoas. Mas pra outras pessoas que cresceram assistindo Disney, aquilo traz memórias com família, com familiares, com pessoas até que já se foram, sabe? E aquele momento que você tinha com seu pai, com sua mãe, com sua avó e você assistia aquele filme. Então essa fala da Rachel Zegler começou a ser considerada desrespeitosa com o material original, né, com o filme original e com o Walt Disney. Porque que nem eu falei, né, a história do Walt Disney lá nos anos 30, quando ele decidiu fazer esse filme da Branca de Neve, Hollywood ficou conhecida, galera, como a loucura do Walt Disney. Ia ser um projeto que estava estimado a 250 mil dólares, e acabou sendo investido $1 milhão. Então todo mundo de Hollywood tava tipo, tomara que esse maluco, esse Walt Disney, bitolado das ideias, se ferre. Tomara que esse cara se ferre, porque ninguém vai ficar 1h30 no cinema assistindo um desenho animado. Então esse filme ele revolucionou a história da Disney, porque ele foi um estouro, sabe? Ele faturou 8 milhões na época. Hoje em dia, reajustado pro valor do dólar, é muito mais, sabe? É o quê? 32 milhões, talvez? Foi um estouro, não existia animação na época, e o dinheiro da Branca de Neve, eles usaram pra construir o estúdio lá na Califórnia. Os 7 anões, eles seguram os pilares lá do estúdio da Disney. Tanto que você pega, né? Você tem a trindade das animações. Você tem Branca de Neve, você tem o Pinóquio e você tem o Dumbo. Eles nunca mexeram nessa trindade. O Dumbo até ia chegar a ter uma continuação, mas ela acabou sendo cancelada. Porque a Disney, ela não queria mexer no clássico, porque é algo importante pra história deles. Então, a partir do momento que a atriz da Rachel Zegler falou isso, e as pessoas poderiam ter margem pra reinterpretar o filme e pensar que ele é problemático, a Disney, ela já ficou, não pode acontecer, as pessoas não podem pensar que o príncipe, ele era um stalker na animação. Você pega o Mickey, por exemplo, sabe o Mickey? Você não vê filme dele lançando no cinema, pelo menos não oficial, né? Você tem um terrorzão lá bizarro, mas você não vê. Sabe por que você não vê? Porque a Disney,
Ela não pode botar um produto do Mickey, né, um filme do Mickey, que as pessoas elas vão falar mal, que vai ter interpretações ruins, porque é a marca dele. E aí na sequência, depois da escalação da Rachel Zegler, a gente teve o Peter Dinklage, que interpretou o Tyrion em Game of Thrones, e ele falou que a Disney, ela tinha acertado em incluir uma atriz latina pra interpretar a Branca de Neve. Só que ela não estava sendo inclusivo o suficiente, porque ela estaria reforçando um estereótipo muito ruim da animação original, que seriam os 7 anões. É porque o Peter Dinklage disse que as pessoas associam o nanismo com anões e a Disney estaria ajudando a reforçar esse estereótipo se ela escalasse 7 anões, né? Se ela botasse 7 anões no filme. They're very proud to cast a Latino actress as Snow White. Yeah. But you're still telling the story of Snow White, yeah. and Seven Dwarfs. Sure. So, look, take a step back and look at what you're doing there. Yeah. Então a Disney imediatamente tirou um dos elementos mais mágicos do filme. E pouco tempo depois, atores com nanismo começaram a criticar a Disney por tirar os 7 anões do filme. Porque eles disseram que é muito difícil ter papéis de personagens com nanismo no cinema. E aí quando eles vão ter a oportunidade de interpretar, né, um papel de ser um dos 7 anões, um comentário faz eles perderem o seu emprego. Is eliminating 7 potential dream jobs from the dwarf acting community. And that's my issue here is... Branca de Neve não terá anões, príncipe e a famosa frase dita ao espelho. Após os comentários do Peter Dinklage, um porta-voz da Disney disse que eles estavam adotando uma abordagem diferente para os personagens dos 7 anões, para evitar reforçar estereótipos do filme. Então aí o filme ele já estava no auge da sua polêmica, porque não ia ter 7 anões, não ia ter a frase espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu, e não ia ter o príncipe encantado, que é uma das coisas que o Walt Disney acrescentou na história. Assim. Olá. E nas entrevistas a Rachel Zegler ela fala que não tem príncipe, que ela não vai ser salvada pelo príncipe. She's not gonna be saved by the prince, and she's not gonna be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. Só que aí você volta pro filme e tem sim um interesse romântico. Tem os 7 anões. E tem a frase. Espelho, espelho meu. Quem é mais bela do que eu? O que aconteceu? A Disney, ela percebeu que isso daí tava saindo do controle. Porque no começo pode até ter sido pensado aquele negócio do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. No entanto, quando as pessoas que gostam da animação original, as pessoas que gostaram da escalação da Rachel Zegler, nenhuma delas estava gostando, aí eles tinham um problema. Então, tudo isso daí, de que a Branca de Neve, ela não teria o príncipe, não teria os 7 anões e não teria a frase, foi reformulado. Eles reformularam o filme, sabe? Você consegue notar, se você for assistir o filme, que ele é todo picotado e muitas vezes ele não faz sentido. Você percebe que nem, por exemplo, quando a Branca de Neve, ela chega, cai lá da floresta, ela chega na casa dos 7 anões. No filme, no live action, ela simplesmente, vou dormir aqui. Sabe? Isso é uma coisa que não faz nenhum sentido, enquanto na animação tem um sentido, ela chega lá, ela pensa, putz, assim, o pessoal que mora aqui vai me deixar ficar nessa casa, sabe? Se nós limparmos a casa, talvez eu possa ficar aqui. Isso daí tinha sido visto com maus olhos. E isso também partiu de críticas, porque muitas mulheres começaram a dizer que não tem nada demais uma mulher limpar. Outras pessoas começaram a dizer que não tem nada demais uma mulher ter um interesse romântico, sabe? Querer um príncipe. Então é por isso que eu digo que esse filme ele tenta agradar todo mundo. Ele não quer ser um filme que as pessoas vão ir olhar e dizer, putz, tem isso daqui, lacrou, e eu não quero saber, não sei o que. Então você vê que ele é um filme todo recortado, ele é um filme todo picotado. E isso é um problema, cara, porque ele também não tem a magia, né, do original. Eu sinto que ele é uma coisa genérica. Também é um filme que ele é falso, você nota pelos cenários dele, tudo uma coisa limitada de Hollywood. Então ele não é ruim, sabe? Ele tem sim pontos positivos. Eu acredito que a Rachel Zegler como a Branca de Neve é a melhor coisa desse filme. Ela atua muito bem, você tem ali uma aventurinha dela com o príncipe, isso é legal. Mas eu acho que o resto, a composição como um todo, é um grande recorte. Então você vê que a Disney, ela tentou ao máximo evitar pautas que fossem consideradas políticas e inserir nesse filme para evitar interpretações para que preservassem o material clássico, que é o filme mais importante da Disney. Um dia eu serei feliz. E por que todas essas mudanças aconteceram de última hora? Simplesmente porque o presidente da Disney na época, que tinha começado essa leva aí de lança série no Disney Plus, aí vai lá, lança série da Marvel, é medíocre, e as pessoas ficaram, não quero mais saber de Marvel. O Bob Chapek, o cara que tava comandando a Disney, ele foi mandado embora. E voltou o Bob Iger, que é o cara que fez os maiores clássicos da Disney bombarem, sabe? Ele trouxe lá o Frozen, ele trouxe Enrolados, então é um cara que ele tinha uma visão, né, que trouxe muito lucro pra Disney, ele voltou, decidiu reformular esse filme e evitar qualquer tipo de treta na internet que pudesse manchar a imagem do filme. Tudo isso, todas essas entrevistas, essas declarações tornaram a Branca de Neve
o filme mais polêmico da história da Disney. E o principal problema de todo esse bolo, de toda essa história de regravação disso daquilo, é que o filme ele não consegue alcançar a magia do original. Ele não consegue te transportar pra um conto de fadas, sabe? Eu acho muito legal, na verdade, a mensagem do filme de falar sobre beleza interior, porque pra mim isso sempre teve muito claro, né? A Branca de Neve, por que ela vai sentir inveja só da Branca de Neve? Tem um monte de gente que é muito mais bonita que a rainha, sabe? Só que por que da Branca de Neve? Porque a Branca de Neve, ela é bondosa, sabe? Ah, mas todo mundo, qualquer um é mais bondoso que a rainha, sim, mas ela tinha inveja especificamente da Branca de Neve. Então ela via isso no reflexo do espelho, o espelho falava o maior medo dela e ela queria o coração da Branca de Neve. Então é uma interpretação que eu gosto que o filme traz, só que é um filme todo cortado. A princesa é criticada, mas depois ela vai lá tomar frente, mas na verdade ela não pode tomar muita frente, porque isso pode ofender as pessoas. É um filme que ela tem romance, mas não pode ter romance, porque isso pode ofender algumas pessoas. Sabe? É isso aí, é um filme que quer agradar todo mundo e não vai agradar quase ninguém. Acho que é um filme nota 5, é um filme que fica bem na média, sabe? Os outros live actions da Disney são muito melhores, mas essa é a minha opinião. É o que eu achei, o que eu senti, que o cinema é isso, né? O que você interpretou, o que você sentiu. Se você tem uma opinião diferente ou parecida, seja muito bem-vindo pra deixar aqui nos comentários. E antes de ir embora, não esquece de conhecer a minha história de viagem no tempo. Era uma vez um mistério no tempo. Você pode ler de graça os 2 primeiros capítulos. Link aqui na descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!